Olá galera, pronto para essa aula de hoje? Então olha só, peguem o livro de vocês, caderno, e vamos fazer a correção dos exercícios que foram propostos na aula anterior, ok? Então vocês têm que pegar a apostila agora lá na página 15 para que a gente possa fazer a correção desses exercícios. E vamos conferir, ver se vocês acertaram essas questões que foram pedidas para que vocês fizessem. Então, com a apostila na página 15, exercício número 12. Vou começar por esse exercício. O que ele fala pra gente? Uma campanha entre microempresas para ajudar o Hospital do Câncer arrecadou R$ 16.500. A primeira microempresa, a menor entre elas, doou a quantia de R$ 350. A segunda doou R$ 50 a mais que a primeira. E cada uma das microempresas seguintes doou R$ 50 a mais que a anterior. Bom, quantas microempresas participaram dessa campanha? Então a gente consegue observar algumas informações aqui. Vamos lá, anotar isso aqui? Bom, eu sei que a soma de toda a arrecadação foi de 16.500. Vamos guardar essa informação aqui, porque ele falou isso pra gente. Ele falou que a primeira empresa, a menor, ela doou uma quantia de R$ 350. E que cada empresa foi fazendo o quê? Foi doando R$ 50 a mais que a anterior. Então eu tenho o quê? 400, a outra doou 450, certo? E assim sucessivamente. Só que a pergunta vem a seguir é essa aqui, ó. Quantas microempresas participaram dessa campanha? Eu sei que a primeira doou aqui, ó, 350. A outra doou 400, 450, até que juntou um total de R$ 16.500. Tá, mas quantas empresas participaram disso? Se eu pegar 350 mais 400 mais 450, quantas empresas, né, foi necessário para que nós juntássemos esse valor? Vamos lá? Então eu tenho que trabalhar um pouquinho aqui. Eu tenho a forma do termo geral, que é a seguinte, ó, AN, que é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. A última empresa, eu não sei quem é a última empresa. Então eu vou colocar aqui, ó, AN. A primeira empresa, eu sei que ela doou quanto? R$ 350. Mais o número de empresas eu não sei, menos 1 vezes a razão. A razão a gente consegue perceber que ela está aumentando de 50 em 50. Então vamos colocar aqui, ó. Então a última empresa doou 350 mais N vezes 50, 50N, menos 1 vezes 50, menos 50. Opa, só faltou, esqueci aqui, né, ó. Faltou um 50N menos 50. Só corrigindo aqui. Então nós temos que a última empresa doou 350 menos 50, eu vou ter 300 mais 50N. Então eu sei que a última empresa doou isso, 300 mais 50N. A outra fórmula que nós temos é essa aqui, ó. A soma de todos os termos é igual o primeiro mais o último vezes o número de termos dividido por 2. A soma de toda a arrecadação eu tenho. A primeira empresa, eu sei quanto ela doou, certo? Foi quanto? 350. A última empresa doou quanto? 300 mais 50N. E aí eu consigo descobrir o valor de N. Vamos lá? Então eu tenho R$ 16.500, que é igual a primeira empresa que doou R$ 350, mais a última empresa que doou quanto? 300 mais 50N. Vamos colocar aqui, ó. 300 mais 50N vezes o número de empresas que eu não sei, dividido por 2, certo? Bem simples aqui, não é tão difícil não, a gente só precisava ver algumas interpretações. O que nós temos? 16.500, que é igual 350 mais 300, eu vou ter o quê? Vou ter 650 vezes, ó, dá para juntar esses dois e multiplicar por N. Então vai ficar 650 vezes N, eu vou ter aqui, ó, 650N, certo? 50N vezes N, eu vou ter 50N ao quadrado. Tudo isso dividido por quanto? Por 2, certo? O que eu vou fazer? Eu vou colocar um aqui embaixo, ó, e vou multiplicar cruzados aqui. Então o que eu tenho? 1 vezes 650N, então eu vou ter 650N. 1 vezes 50N ao quadrado, eu vou ter 50N ao quadrado. E 16.500 vezes 2, eu vou ter o quê? 33.000. Ok? O que dá para facilitar aqui, ó? Dá para cortar esse zero, dá para cortar um zero aqui e um zero aqui, para facilitar a minha vida. O
que dá para fazer mais? Tá vendo que 65, 5 e tenho 3.300, todos eles são múltiplos de 5. Então dá para dividir tudo por 5. Fazendo essa divisão, o que nós vamos ter? Eu vou ter aqui, ó, 13n mais n ao quadrado, e dividindo aqui eu vou ter quanto? 660. Organizando, eu tenho n ao quadrado mais 13n menos 660, que é igual a zero. Nós chegamos o quê? Numa equação do segundo grau, certo? E para resolver, eu uso o quê? Bhaskara. Então você tem que fazer o quê? Resolver Bhaskara aqui. Vamos descobrir o quê? O valor de n. O valor de n vai representar o quê? O número de empresas. Vocês vão perceber que você chegar em dois resultados, um positivo e um negativo. Quer dizer, não existe número de empresas negativo nesse caso. Você vai pegar o resultado positivo. Quando você resolver Bhaskara aqui, você vai chegar que o número de empresas é igual a 20, certo? Então, você vai pegar lá, n igual a 20. Essa vai ser minha resposta quando vocês resolverem Bhaskara, certo? Vamos para mais um exercício? No exercício de número 13, nós temos o seguinte. Jorge criou um desenho a partir de segmentos de reta, cuja medida de cada segmento é 3 milímetros maior que o segmento anterior, formando a seguinte figura. Vocês têm aí na apostila de vocês. Sabendo que essa figura é composta por 24 segmentos, então a soma do comprimento em centímetros de todos os segmentos que formam essa figura é... Olha só, você tem o seguinte, você tem uma sequência que está 2 milímetros, 5 milímetros, depois nós temos 8 milímetros e assim sucessivamente, ok? Só que ele já falou que isso é composta por 24 segmentos. E ele quer saber o quê? A soma de todos esses segmentos. Então o que eu tenho que fazer é o seguinte, eu tenho que saber quem é o primeiro e quem é o último pela fórmula, não é? Então eu tenho que jogar nas duas fórmulas aqui, ó. Vamos lá? Bom, na primeira fórmula eu tenho o seguinte, A1 mais n menos 1 vezes a razão. O último segmento é o A24, porque ele fala que é composto por 24 segmentos. O primeiro termo aqui, ó, 2. O número de termos é o número de segmentos. No caso, 24 menos 1 vezes a razão. A gente consegue observar que a razão é quanto? De 2 para 5. De 5 para 8, está aumentando de 3 em 3. Lá no 24º, que é o último segmento, eu tenho 2 mais 23 vezes 3. Certo? No último eu tenho 2 mais 23 vezes 3, eu vou ter 69. Então o último segmento, ele tem 71 milímetros. Certo? Ó, achamos nosso último segmento. Mas não foi essa pergunta que ele fez. Ele quer saber o quê? A soma de todos esses segmentos. Do primeiro, do segundo, do terceiro, até o último, que é o 24º. Vamos jogar na fórmula da soma agora? A soma de todos os termos é dada pelo primeiro termo mais o último termo vezes o número de termos dividido por 2. Bom, o primeiro termo eu sei, que é quanto? 2. O último termo eu também sei, que é 71, certo? O número de termos é o número de segmentos, no caso é 24. Então ficou fácil. A soma dos 24 segmentos é igual o primeiro, que é 2, mais o último termo, que no caso é 71, dividido, quer dizer, multiplicado pelo número de termos, que é 24, dividido tudo por 2. Então a soma de todos esses segmentos é igual a 73, dá para dividir aqui já, ó, vezes 12, não é isso? 73 vezes 12. Ah, quanto que dá isso? Vamos lá, ó. 73 vezes 12. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 7, 14. Por uma casa. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 7, 7. Então eu tenho o quê? 6, 7, 8, certo? Então eu tenho que a soma dos 24 segmentos é 876 milímetros. Só que ele perguntou o seguinte, olha só. Ele fala que de todos os segmentos que formam essa figura, ele quer saber a soma do comprimento em centímetros, certo? Eu tenho 876 milímetros. Como ele quer saber isso em centímetros, eu vou pegar esse resultado aqui e vou dividir por 10. Então a soma dos 24 segmentos vai ser a alternativa o quê? Alternativa 87,6
né, centímetros, que é a alternativa C. Questão super fácil pra gente. Vamos para mais uma questão. A questão de número 18 fala o seguinte: melhorando-se o nível de alimentação da população, condições sanitárias das casas e das ruas, vacinação das crianças em pré-natal, assim é possível reduzir o índice de mortalidade infantil em determinada cidade. Considerando que o gráfico abaixo representa o número de crianças que foram a óbito a cada ano durante 10 anos e que os pontos dos gráficos são colineares, isso é, estão alinhados, ok? Podemos afirmar corretamente que o total de crianças mortas nesse intervalo de tempo foi de quanto? Questão 18, lá da página 16. Olha só, a gente tem muita informação ali e que facilita muito nossa vida. Então o que acontece? Ele está perguntando o seguinte, ó, podemos afirmar corretamente que o total de crianças, se ele está pedindo o total de crianças, ele está querendo saber o quê? A soma de tudo. E para que eu possa descobrir a soma de todos os termos, olha só, a soma de todos os termos, eu preciso do primeiro, eu preciso do último, eu preciso do número de termos e dividir tudo o resultado por 2. Vamos lá, ó. O primeiro termo, no caso, é quanto? Lá no primeiro ano, quantas crianças morreram? Nessa cidade, 56, ok? No último ano, que no caso, nesses 10 anos, quantas crianças morreram? Nenhuma criança morreu no último ano, no caso. Quantos anos? 10 anos. Eu já tenho todas as informações. Eu não preciso ficar jogando aquela primeira fórmula para depois calcular a soma. Então, a soma desses 10 anos ali, eu tenho o quê? No primeiro ano que morreu 56 crianças, no último ano, lá no 10º ano, não morreu nenhuma criança. Vezes o número de termos, o número de anos que são 10, dividido por 2. Essa questão é a mais fácil que nós vamos ter agora. Então, a soma das crianças mortas nesse período é 56 mais 0, 56, vezes 10, eu tenho o quê? 560. Vou pegar esse resultado e dividir por 2, certo? Então, a soma de crianças mortas nesse período vai ser 560 dividido por 2, eu vou ter um total de 280 crianças mortas nesse período. Alternativa B. Questão super tranquila pra gente. Até a nossa próxima aula com mais exercícios corrigidos sobre progressão aritmética.